Tudo que eu vou falar aqui, eu não vou poder comprovar, por questão de tempo mesmo, não vou me dedicar a comprovar com fontes históricas, etc, 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 porque isso eu faço, já fiz em outros lugares e às vezes continuo fazendo. Mas aqui o nosso propósito é prático. Eu vou pedir que vocês partam do princípio de que tudo que eu estou falando aqui tem documentação histórica e basicamente é o jeito como a humanidade sempre fez isso. Tá? Não é nada que eu estou inventando, não é nada que eu estou... Se for alguma coisa que eu estou inventando, eu falo. Tá? Vai ser a exceção. Às vezes eu preciso inventar um pouquinho. Por quê? Porque no método tradicional de fazer isso, se supunha que o professor estava em condições adequadas. E eu não vou supor isso. Eu vou supor que vocês estão nos 84%. Tá? Não por insulto, de modo algum. Pode ter muita gente aqui que está nos 16%. Mas eu quero ajudar todo mundo, não quero ajudar só os que estão nos 16%. E se o professor está nos 84%, ele também precisa dar aula mesmo assim. Então, eu desenvolvi algumas ideias para que até uma pessoa que está numa situação difícil, ela consiga fazer isso ao mesmo tempo que ela mesma vai treinando, vai melhorando, né, e vai se desenvolvendo. Quer dizer, como é que a gente faz para o analfabeto conseguir alfabetizar? Ele tem que se alfabetizar enquanto ele alfabetiza os alunos dele. E aí as ideias são minhas. Né? A gente tem que desenvolver algumas ideias próprias nesse sentido, para que a gente consiga remediar essa situação. Porque eu não posso pedir para pegar 84% dos professores, dos diretores, dos coordenadores, botar tudo na escola primária de novo, né? E deixar eles lá de molho durante 4, 5 anos, para depois eles voltarem. A gente tem que consertar o carro enquanto anda. Tudo começa na recitação. Então nós temos uma primeira etapa. Recitação. No nosso outro encontro eu falei de poesia infantil, que marca fazer com crianças de 5, 6 anos. Aqui eu estou partindo do princípio que nós estamos lidando com crianças alfabetizadas. E nós vamos começar a coisa para valer. Aqui não é ensaio, não é exercício. Aqui nós vamos começar a educação literária de verdade. Né? Então, se de repente você tem crianças mais novas, você quer prepará-las para isso, você pode usar a poesia infantil de alto nível que nós temos em língua portuguesa. Que é Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, nenhuma outra coisa do Mário Quintana que é para ser usado por ele. Mas aí a gente está fazendo uma brincadeirinha para ir aos pouquinhos aproximando as crianças, para irem se acostumando a recitar, irem se acostumando a memorizar. Mas isso ainda não é a coisa. Isso ainda não está resolvendo esse problema. O que vai resolver o problema é o que eu vou falar aqui. Então você começa na recitação do poema. Recitar a poesia é uma atividade complexa. E ninguém ensina as pessoas a fazer isso hoje. Né? Mas nós temos textos didáticos. E desde o século I depois de Cristo até agora, nós temos textos didáticos ensinando como é que se faz isso. Não é professor de literatura que precisa saber recitar poesia, não. Todo mundo. Passou pela escola tem que saber fazer isso. Não é civilizado as pessoas a fazer isso. Se eu pegar qualquer educador tradicional, qualquer educador de antes do século XX, ele ia dizer a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Então, se não sabe recitar poesia, não é civilizado. Mínima, é isso. Memorização, então, é a segunda etapa. Aprendeu a recitar, agora ele tem que memorizar. A memorização também é uma atividade relativamente complexa. Às vezes, principalmente porque nós não temos capacidade de memória. Então, nós imaginamos a memória como uma coisa que ela não é. Nós imaginamos como se a memória fosse uma atividade que não melhora com o exercício. Como se a gente meramente fosse fazer um esforço inútil, vai decorar ali certas palavras numa certa ordem e pronto, morreu ali. E não é isso que acontece. Até se você for estudar neurologia, hoje em dia a neurologia já sabe que a memória é como se fosse um músculo. Ela não é uma faculdade que permanece igual ao longo da vida humana. Se você exercitá-la, ela melhora. E conforme ela melhora, você é capaz de fazer mais coisas com ela. O que a neurologia, que eu saiba, ainda não diz, mas os antigos também diziam, é que a memória
é essencialmente a mesma faculdade que nós chamamos de imaginação. Aristóteles diz isso. Memória e imaginação é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A memória é o uso passivo e a imaginação é o uso ativo. Da mesma faculdade, é a mesma coisa. Quer dizer, o esforço de você puxar imagens da memória, ele é essencialmente o mesmo, ele está na mesma zona do esforço de construir imagens novas. É a mesma coisa. Você está lidando ali com a zona da sua mente em que as imagens ficam. Daí você puxa as imagens e vai combinando e criando coisas novas. Vocês percebem como é dramático você exigir criatividade das crianças quando elas não têm memória? Você é proibido de exercitar a memória da criança, mas você tem que exercitar a criatividade. Eu estudei numa escola construtivista. Quando eu tinha 7 anos, 8 anos, segunda série, a professora fez uma atividade de Dia dos Pais, que as crianças tinham que escrever poemas, Dia das Mães, escrever poemas para as mães. E a gente tinha lido ali os poemas do Vinícius de Moraes, tempo atrás. E aí um dos colegas que escreveu o poema para a mãe dele, ele escreveu assim: quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Aí a professora... Se o menino... Quantos poemas o menino tem na memória dele? Ele só tinha aquele que ele tinha aprendido uma semana atrás. Então, como que ele vai recombinar as várias possibilidades de um verso para criar um verso novo, se ele conhece um poema? A única coisa que ele consegue é repetir aquele que ele conhece. Para você ter criatividade, você precisa conhecer 50, 100 poemas. Aí, bom, agora faz um poema. Bom, aí eu já sei, eu conheço 50 possibilidades. Agora eu posso escolher um pedaço de outro, recombinar e ver o que acontece. Então, sem memorização não existe criatividade. Não existe. A memorização é absolutamente essencial. Isso é outra coisa que eu vou falar para vocês. Criação literária, a criança vai escrever um texto de punho próprio, original. Isso é uma coisa que não se deveria exigir de jeito nenhum de uma criança, até ela completar o processo de formação literária inteiro, chegando no final. Se ela fizer, ela vai fazer um negócio muito tosco, muito mal feito, e você não tem direito nenhum de reclamar, porque ela não tem formação. Você tem que achar tudo lindo e maravilhoso mesmo, porque você está exigindo um negócio que ela não é capaz de fazer. Imagina, sério, a gente pega uma pessoa que ela nunca nem viu a construção de uma casa na vida. Você pega e fala assim: olha, agora você vai ter que construir aqui um prédio de 20 andares. Eu não sei nem por onde começar. Fala, não, é fácil, tá aqui um monte de tijolo. Tchau. O que a pessoa vai fazer? Não tem a menor condição. Então, quer dizer, se a criança não tem estocado na memória uma série de formas literárias diferentes, de contextos de gênero diferentes, de alturas diferentes, usando vocabulário diferente, ela não tem como criar absolutamente nada. Você pedir isso dela é uma crueldade. Aí o que a pessoa vai falar? Ela vai crescer com o professor exigindo esse negócio dela, ela vai sair da escola e vai dizer assim: eu não sou uma pessoa criativa. Porque todas as vezes que os professores pediram para eu criar alguma coisa, eu não fui capaz de criar. Um ser humano que não é criativo não existe. A faculdade da criação está em todos os seres humanos, por definição. A não ser que a pessoa seja um derrame cerebral, alguma coisa assim. Assim, por natureza, todos os seres humanos têm a capacidade de criar. Só que se não tem matéria, não tem como. Tem que ter matéria. Você tem isso, vai construir casa sem cimento, sem tijolo, sem telhado. Não. Construir um telhado sem telha, não tem como. Então já tem isso. Depois da memorização, você tem um negócio chamado explicação. Espera aí, Rafael. Você está querendo me dizer que a criança memorizou o negócio inteiro e ela ainda não entendeu? Sim. Você queria que ela entendesse primeiro? Mas memorizar é mais fácil. Entender é mais difícil. Você começa do mais fácil. Aí você vai para o mais difícil. Na verdade, vocês, na prática, se vocês tentarem explicar um texto literário para uma criança,
vocês vão ver que se ela não memorizou, é muito difícil ela entender. Porque existe até uma questão assim, de juntar as palavras. Ela consegue ver cada palavra separadamente. Mas para ela conseguir juntar e formar a frase, é muito difícil. Se ela memorizou, não é. Ela lembra as palavras que vêm antes, ela lembra as palavras que vêm depois. Então, na hora que você explica, ela consegue ligar um ponto no outro. É que nem aquelas brincadeiras de ligar pontinho. Os pontinhos estão todos dentro da cabeça dela, então ela consegue ligar. Agora, se ela não memorizou, isso a gente vê na experiência mesmo. É dificílimo você explicar. Você explica e ela não consegue guardar na memória a palavra anterior para que ela consiga formar aquela relação e entender a frase. Quando ela memoriza, esse problema praticamente desaparece. Você não tem que fazer praticamente nenhum esforço, porque a criança lembra a frase inteira. Você pode até perguntar para ela, e o que vem depois? Tal coisa. Sim. Então, qual é a relação entre isso e aquilo? Ela lembra. Mas se ela tem que fazer um esforço de voltar para o texto, ler a palavra, aí quando ela leu a palavra nova, ela já esqueceu a anterior. Nós adultos passamos por isso, quando a gente vai ler textos literários de nível muito alto. Por exemplo, tenta ver um sermão do Padre Vieira. E aí, às vezes, a gente está lendo um parágrafo e a frase é tão longa, e tão cheia de subordinações, de vírgulas, etc. E aí, quando a gente chega no final do parágrafo, já não lembra o que ele falou no começo. Sabe por que isso acontece? Porque você nunca memorizou nada da vida. Como é que o Padre Vieira conseguia fazer o discurso lá na época dele? Você não consegue nem lembrar o que ele disse no começo do parágrafo. Como é que ele lembrava para ele conseguir terminar aquele parágrafo? Que ele tinha tido educação. Isso era normal, as pessoas tinham tido educação, ela conseguia fazer isso. Ela lembrava o que ela estava dizendo lá no começo, quando chegava no final. Faz parte. O que é a explicação? A explicação é um processo, é o mais complexo de todos, e ela tem vários níveis possíveis. A gente não vai falar de todos eles aqui. Eu vou me conter, vou me manter no nível literal e no nível figurado de sentido. Então nós vamos ver esses dois níveis. Literal pode ser chamado também de histórico. Esse é o termo preferido dos autores mais antigos, que gostavam de chamar isso de sentido histórico. Mas não é histórico porque é da disciplina história. É histórico porque fala o que aconteceu. Literalmente. E você tem o sentido figurado. E o que é o sentido figurado? É quando você quer dizer alguma coisa, mas usando a linguagem comum, não dá para dizer. Então você usa uma linguagem indireta. Você diz uma coisa querendo dizer outra. E a pessoa tem que fazer uma dedução. Espera aí. Por exemplo, você fala assim para a pessoa fala, choveu canivetes. A pessoa, se ela está ouvindo pela primeira vez, ela fala, choveu canivetes. Ela vai olhar para o céu. Canivete cair no céu é um negócio meio esquisito. Então, o que será que ele está querendo dizer? Isso é a linguagem figurada. Você para, ele não quer dizer isso. Então, o que será que ele quer dizer? É um recurso expressivo que todas as línguas têm em alguma medida. Os orientais têm dificuldade nisso. Você fala que o canivete, acho que o canivete mesmo. A linguagem deles normalmente ela é muito literal. Até tem nos figuras de linguagem, mas é menos comum do que nas linguagens ocidentais. Isso aqui é absolutamente necessário. Porque uma coisa é você aprender que choveu canivete quer dizer choveu muito. Outra coisa é você conseguir compreender o processo pelo qual se interpreta isso. É a mesma diferença entre você memorizar aquelas fórmulas de matemática na escola e você saber de onde vem aquilo. O que significa cada um daqueles termos na fórmula. Então, essa fórmula, na verdade, é só um jeito simbólico de expressar um fato da realidade, que a gente vê, inclusive, com frequência. Se você simplesmente decora a fórmula, sabe, aparece na prova, você vai lá e substitui o x pelo número e dá o resultado, você não sabe nada de matemática. Você
Isso é uma farsa. Essa situação também, 99% dos alunos saem das escolas hoje. Mas essa é outra história. Se você olha para a fórmula da função de segundo grau e você compreende que aquilo é uma relação formal de quantidades que acontece na realidade, é que se você der certas condições, é uma fórmula lógica. Se condição tal e condição tal forem cumpridas, então o resultado vai ser esse, aí sim você aprendeu matemática. Aí você sabe o que é uma função de segundo grau. Então você precisa ver a coisa na realidade, para você de fato entender o que ela significa. Depois tem mais algumas coisas que são relativas à avaliação. Tem que avaliar o aprendizado do aluno. Como é que faz isso? Pode esquecer o seu esquema normal de prova escrita que já não funciona. Você está achando que você vai conseguir saber se o aluno aprendeu o que fez uma prova escrita. Pode tirar o cavalinho da ajuda. Falar para vocês, vocês são professores, diretores. Vocês sabem que tudo isso é um teatro. Né? Não serve para nada essa porcaria. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que, tem prática de sala de aula, você sabe que não está avaliando nada essas provas escritas. Isso daí é para mostrar para o pai e para o governo. Porque... E o vestibular? Não serve para nada também. Você entrar na universidade, você aprender a escrever. O que eu faço isso, avaliando? Olha, às vezes me perguntam, o que eu ensino e o que eu defendo se chama normalmente de educação clássica. Chama-se isso de educação clássica. Aí pergunta, para que serve isso se o cara vai fazer vestibular? Vou falar para você um negócio com toda sinceridade. Vestibular é coisa de retardado mental. Não, eu concordo com você. Não. Eu concordo com o método. Não, calma. Eu não estou falando que eu não concordo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que eu não concordo com o vestibular. Quero dizer, é coisa para retardado mental, quase que literalmente. Eu estou usando uma figura de linguagem, mas ela até que não é tão figurada assim. Uma pessoa bem educada não tem nenhuma dificuldade com o vestibular. Porque, essencialmente, você, em 3 ou 4 meses, você aprende tudo que é necessário para você fazer um vestibular, se você tiver uma educação decente. Você acha que o padre Antônio Vieira teria dificuldade para fazer vestibular? Ele não ia saber aquelas coisas todas. Aí ele ia pegar ali o currículo. Só isso. Dá os livros. Vocês vão me desculpar o sujeito. Se ele memorizou 1.000, 2.000 versos, ele memoriza aquela porcaria toda para vestibular. Mas o vestibular não exige apenas a memorização, ele exige relacionar conteúdos, que não necessariamente passa por uma memorização. Eu acho que o aluno consegue relacionar sem precisar memorizar. Eu acho que eu discordo de você. A gente não precisa fazer os alunos memorizarem versos para eles de fato serem inteligentes. O que eu estou dizendo é que o vestibular é muito fácil de fazer. Essa exigência de se relacionar com o conteúdo do vestibular não é nada parecido com o que eu estou propondo. Uma pessoa que sabe fazer isso que eu estou propondo aqui, ela vai fazer isso com a mão nas costas. Realmente, o vestibular é um sistema que é muito difícil para as pessoas que recebem a educação que a gente está recebendo hoje. E a Marina até falou, né? Vestibular, privilegia que a gente recebe uma boa educação. Isso não existe no Brasil. Boa educação não existe. O que existe é uma educação voltada para o vestibular, né? Em que, basicamente, as crianças decoram aquele negócio todo, ficam lá anos repetindo aquelas coisas todas, até um dia que elas chegam na prova e conseguem passar. Mas boa educação, isso eu digo para você assim, no Brasil não existe. Não existe boa educação no Brasil. Isso está fora de boa educação. Esses 16% que eu falei aí, eles não estão ensinando tudo na escola particular. Eles normalmente estão ensinando nas universidades. Nas escolas particulares são analfabetos também. Essa coisa que o brasileiro vê, essa diferença da escola pública para a escola particular, ninguém estuda escola particular. Tá? Eu tive isso, que chama esforço. E quando hoje eu penso no que eu aprendi, e que de fato me foi útil na vida, certamente não foi lá dentro. Certamente não foi. O que eu aprendi lá que me foi de alguma utilidade deve ter sido para isso, para chegar lá na prova do vestibular e passar. Agora, logo depois eu esqueci tudo. Às vezes a pessoa quer esquecer. Mas você não usa aquilo para nada. Você não usa para nada. E o que interessa, a gente está falando principalmente de uma diferença, quando a gente fala de educação moderna e educação clássica, a gente está falando de uma diferença que não é uma diferença de currículo nem de conteúdo. É uma diferença de visão da educação. O que os pedagogos clássicos acreditavam era que você podia educar o homem para ele ficar mais inteligente. Não era que ele ia saber mais coisas.
Não é que ele ia ter mais informações dentro da cabeça dele, é que ele ia ficar mais inteligente. Tá? Ou seja, uma vez que ele passasse por esse processo, ele aprenderia qualquer coisa que ele quisesse. Então, o que eu estou falando para vocês, não é que ele vai aprender poesia, aí depois ele vai ter que sofrer mais 10 anos para passar no vestibular. É que ele vai ficar tão mais inteligente que aquilo que a gente leva 10 anos para aprender a passar no vestibular, ele vai aprender em 6 meses.